Bom dia, povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar mais uma palavra com todos vocês, porque estamos impedidos de nos reunir como igreja, né? E apesar disso, nós somos igreja, não podemos ir à igreja física, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Embora não possamos cultuar juntos como igreja, ou na igreja, como igreja a gente pode fazer o nosso culto, ainda assim em família. Eu quero compartilhar uma palavra, por quê? Porque nessa semana nós vamos celebrar a Páscoa. E talvez vamos celebrar de forma diferente daquilo que a gente tem o costume de fazer, né? Vamos celebrar nos nossos lares. Eu quero compartilhar algumas mensagens nesses dias. A cada dia eu vou colocar aqui no grupo uma mensagem que vai nos levar a um cenário da Páscoa, ou daquele momento que Jesus viveu com seus discípulos. E o primeiro desses cenários é o cenáculo. E eu quero falar um pouquinho sobre ele. O texto de João, no capítulo 13, vai nos guiar nessa mensagem, né? E mais para frente nós vamos ver alguns outros cenários que vão nos apontar para aquilo que Cristo fez. E no primeiro deles, o cenáculo, a Bíblia vai nos apresentar algumas coisas, informações importantes a respeito desse lugar. Esse lugar foi o lugar onde Jesus se reuniu com os discípulos para celebrar aquilo que nós chamamos de a última ceia. A ceia era celebrada como uma festa, ou foi celebrada por Jesus como uma festa dos pães sem fermento. Essa era aquela festa que o povo de Israel celebrou quando eles estavam saindo do Egito. Você lembra? Né? Quando Deus usou Moisés de maneira extraordinária para que o povo fosse liberto. Então eles celebraram a festa da Páscoa. Essa é a Páscoa. E aqui Jesus, em lembrança dessa celebração, vai se reunir com seus discípulos. E o cenáculo, ele era uma sala num andar superior de uma casa. E Jesus vai orientar os seus discípulos quando eles perguntam para ele: Jesus, onde é que nós vamos celebrar esse negócio? Onde é que nós vamos celebrar a nossa festa? Jesus, então, indica aos seus discípulos como é que iam chegar, procurar um homem, esse homem ia indicar um lugar mobiliado e pronto, e ali os seus discípulos poderiam preparar a refeição para que eles celebrassem a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermentos, aquele jantar, que seria no dia de hoje, como o dia de hoje, uma quinta-feira, só que ao anoitecer, né? Geralmente depois das 6, que seria a troca do dia para o povo judeu. E ali é fantástico, é interessante. Em todos os relatos dos evangelhos, nessa última ceia, Jesus vai dar algumas instruções para os seus discípulos. E nessas instruções, o Senhor Jesus vai dizer que eles devem celebrar isso quando se reunirem, para lembrar dele. Façam isso sempre que se reunirem em memória de mim. E aqui é fantástico entender a celebração da ceia. A celebração da ceia não é o fato de que o pão se transforma no corpo de Jesus, ou o vinho, ou como nós celebramos com suco de uva, se transforma no sangue físico de Jesus. É o fato de que nós nos lembramos que o corpo de Jesus foi entregue na cruz e que o sangue dele foi derramado lá na cruz. E quando Jesus institui esse momento para a sua igreja, para os seus discípulos, depois para a igreja, esse é um momento de grande importância. Por quê? Nenhum outro culto dos que nós celebramos e para nós são importantes, como o Natal, como o Ano Novo, ou como outro culto qualquer, nenhum outro culto é estabelecido por Cristo como a ceia. Esse é o único culto autorizado pelo Mestre e deixado pelo Mestre, no qual ele diz: façam isso para se lembrar de mim. Tal a importância desse momento, de partir o pão e de tomar do cálice do Senhor. E nesse momento de partir o pão, de celebrar o cálice, lá naquele cenáculo, nós nos deparamos com o texto de João capítulo 13, que eu quero ler aqui para os irmãos. Um texto precioso, do qual nós podemos extrair algumas lições da atitude de Cristo naquele momento, da qual ele iria passar na cruz, da atitude dele, e que nós podemos aplicar para a nossa vida. João capítulo 13, do versículo 1 até o 12, eu quero ler com vocês. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo
iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugou-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, compreenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. E versículo 12: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Até aqui. Algumas lições preciosas nos são dadas nesse texto. A primeira delas está no versículo 3. Ele nos diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Esse versículo nos mostra que Jesus tinha consciência, e essa é a primeira lição: consciência. Jesus tinha consciência de que vinha de Deus, de que Deus tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ou seja, ele tinha consciência da sua autoridade, do seu poder. E ele tinha consciência também de que estava voltando para Deus, de que logo cumpriria a sua missão de morrer em uma cruz e voltaria ao Pai. Jesus tinha consciência de todas essas coisas. E o que eu destaco aqui é que apesar dessa consciência, apesar de todo o seu poder, de toda a sua divindade, o Senhor Jesus não deixou de cumprir a sua missão. O Senhor Jesus não deixa de ser levado até a cruz para morrer pelos pecadores. A missão que o Pai havia lhe dado, a missão a qual ele se sujeitou. Jesus tinha consciência. O versículo 4 vai nos mostrar a segunda lição importante. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Essa lição é importante porque ela nos mostra o abandono de Jesus. Como assim o abandono? Quando Jesus vem a esse mundo, ele abandona ou ele abre mão de toda a sua autoridade e seu poder. E o que tem a ver com o versículo que nós lemos? Ele levantar-se da mesa, tirar sua capa e se cingir, colocar uma toalha ao redor da sua cintura. Quando Jesus estava com os discípulos, ele estava ali numa posição de mestre. Ao levantar-se da mesa, retirar sua capa de mestre e se cingir para lavar os pés dos discípulos, ele assumiria uma posição de servo. Mas Jesus, diante da missão que lhe é imposta, ele assume essa posição. Não só lavando os pés dos discípulos naquele momento, mas subindo a cruz para morrer. Abandonando, abrindo mão, abdicando da sua divindade. Ele voluntariamente abriu mão de tudo por amor a você, para se entregar por você em uma cruz. Certa vez um professor meu do seminário, pastor Clayton Kunz, ele fez uma comparação desse texto de João 13 com Filipenses 2. Em Filipenses 2, a Bíblia vai dizer: ele esvaziou-se de tudo isso. E é isso que Cristo fez ao vir para morrer na cruz, ao servir os seus discípulos na ceia. Ele se esvazia de si mesmo para se entregar. E aí vem a terceira lição. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aqui nós temos a terceira lição.
Jesus tem a consciência de que ele tem, ele abre mão, ele abandona a sua posição e aqui ele vai servir. Serviço, a terceira lição. Imagine aquela situação. Os discípulos no cenáculo, já sentados à mesa, e de repente Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, eles são surpreendidos, porque Jesus se levanta, retira sua capa de mestre, cinge a sua cintura, ou seja, enrola na sua cintura uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Na cultura dos judeus da antiguidade, era muito importante essa função de lavar os pés. Porque imagine as estradas empoeiradas daquela época. Eram estradas cheias de poeira, o pessoal viajava a pé, com sandálias. Então, quando alguém entrava numa casa, os seus pés estavam imundos, era terrível a situação, era uma sujeira brava. E alguém deveria lavar os pés. E quem lavava os pés dos visitantes, daqueles que chegavam à casa? Os servos. Mas não era qualquer servo, era o menor dos servos, o menor. O menor dos escravos, a pessoa de mais baixa hierarquia da casa seria responsável por lavar os pés. E você imagina os discípulos de Jesus entrando no cenáculo e talvez eles olham um para os outros e pensam, eu não vou lavar os pés, hein? Eu não sou o menor dos discípulos, eu não sou o menor na hierarquia, eu não vou lavar. Acho que ele que tem que lavar, acho que é Pedro que tem que lavar, não, acho que é João, André, não. Imagine eles pensando isso no seu coração. E muitas vezes os evangelhos vão nos mostrar eles discutindo para saber quem é o maior. E de repente Jesus se levanta, o Mestre, o Senhor, o Deus encarnado se levanta e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Que lição! E essa lição nos remete na cruz. Quando Jesus abre mão de toda a sua divindade e poder e morre em uma cruz para servir. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. E é isso que ele faz na cruz. E lá no cenáculo, aquilo que ele fez lavando os pés dos discípulos representa aquilo que ele faria no dia seguinte ao morrer em uma cruz. Jesus serviu, e essa é a terceira lição. E a quarta e última lição está no versículo 12. Depois de servir os seus discípulos, depois daquela conversa com Pedro, porque Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Pedro questionou, não, Jesus vai lavar meu pé. Jesus diz, tem que ser, senão você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, então lava tudo. Jesus lava tudo. Depois disso, o versículo 12 vai dizer o seguinte, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Depois de assumir sua postura de servo, Jesus volta para o seu lugar e coloca a sua capa de mestre novamente. Isso nos remete a Jesus depois de ressuscitar. Depois que ele ressuscita, ele fica um tempo aqui nessa terra, mas diante dos seus discípulos ele é elevado aos céus. Ele está à direita de Deus, onde ele recebe novamente toda a sua glória, toda a sua honra, todo o seu poder. E ele não ganha isso porque morreu na cruz, ele recebe de volta. Ele não ganha o status de Deus quando volta para o Pai. Ele recebe aquilo que já era dele, o seu status e o seu poder. E é incrível a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos ali no cenáculo, depois de vestir sua capa e mostrar que ele estava novamente na sua posição de mestre. Ele pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Durante 3 anos, Jesus caminhou com seus discípulos pelas estradas de Israel e muitas vezes ensinou que deveriam servir e muitas vezes pegou seus discípulos discutindo entre si sobre quem era o maior. E agora ele faz a pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Essa pergunta, que parece que não foi entendida pelos discípulos naquele momento, é feita a mim e a você também. Você entende o que Jesus fez?
Você entende que Jesus tinha consciência de todo o seu poder e que ele abandonou, abriu mão de tudo isso para servir a você. E agora ele voltou para a exaltação, está à direita do Pai, posição onde ele sempre deveria estar, mas abriu mão por um tempo para servir a você e a mim. Você entende que ele fez tudo isso? Quando nós voltamos ou vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 vai nos dizer o seguinte, primeira parte do versículo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você entendeu o que Cristo fez? A Bíblia vai nos dizer: seja a sua atitude a mesma de Cristo. Todos nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Jesus era o Filho de Deus. Nós somos pecadores que estamos perdidos sem a misericórdia dele. Todos nós devemos optar pelo abandono. Jesus abriu mão da sua divindade para vir aqui na terra. Nós devemos abrir mão do nosso orgulho, da nossa rebeldia contra Deus, do nosso pecado. Jesus serviu aos seus discípulos e nos serviu na cruz. Nós somos chamados para servir a Deus em primeiro lugar, mas também aos nossos semelhantes, ao próximo. E finalmente Jesus foi exaltado e voltou à sua posição. E assim também, se o nosso coração estiver em Cristo, entendendo que precisamos do sacrifício dele para a salvação, um dia também seremos exaltados, elevados ao céu. Estaremos com ele e reinaremos com ele e o serviremos durante toda a eternidade. Meu amigo, a atitude de Cristo é a atitude que precisa ser encontrada no meu coração e no seu coração. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Que possamos olhar para Cristo e buscar sermos iguais a Ele. Eu aprofundo essa questão. Que as pessoas ao seu redor, nesse momento de quarentena, na sua família, possam olhar para a sua vida e ver alguém que imita Cristo. Alguém que caminha como Cristo caminhou. Alguém que está procurando uma vida parecida com a vida de Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude a viver como Ele viveu.